Olá, sou o Dr. Geia, do programa New Start do Instituto Bom Viver. Hoje eu quero apresentar uma coisa tão maravilhosa que existe na natureza. Quando cientistas observaram na natureza, lá no meio do Oceano Pacífico, peixes que tem essa espécie de peixe é bem interessante. Inclusive saiu na capa da revista Science News. O que acontece com esses peixes? Um macho tem por volta de 12 a 15 fêmeas. E quando esse macho morre ou for pescado, quando não estiver junto com esse grupo de fêmeas, impressionante, uma dessas fêmeas transforma em macho. Coisa incrível. Quer dizer, o cromossomo sexual da fêmea é alterado e torna-se cromossomo sexual do macho. Será que peixe por si só consegue fazer esta mudança genética? É para pensar. E cientistas então publicaram colocando um título: Changing Sex in Mid-Ocean. Quer dizer, no meio do oceano há mudança de sexo. Isto é, mudança de cromossomos, conjunto de genes. Isso é coisa muito impressionante. E entre os mamíferos, você pode observar que a fecundação, formação de um embrião, um novo ser, só é possível quando espermatozoide encontra com óvulo. Até 200 milhões de espermatozoides são lançados numa cópula e assim todos eles vão direcionando para óvulo, para útero, depois para trompas. É impressionante. Antigamente pensava que cada espermatozoide competia com outro espermatozoide para alcançar o óvulo. Por isso que muita gente colocava essa ideia. Você é único entre 100 a 200 milhões de espermatozoides. Hoje sabe-se que isso não é competição. Por quê? Se você tiver, no caso de homem, menos de 50 milhões de espermatozoides, você torna-se estéril. Você não consegue engravidar. Isto é, 50 milhões de espermatozoides não chegam no óvulo. Mesmo que competindo entre 50 milhões, nenhum chega no óvulo. Então, nós podemos concluir, precisa de 100 a 200 milhões para que todos colaborem para, no fim, um espermatozoide chegue no óvulo. Descoberta mais recente é mais interessante ainda. Dezenas, centenas de espermatozoides conseguem chegar até o óvulo. Não é meramente aquele primeiro que chegou que entra. Não. Próprio óvulo faz a seleção do espermatozoide. Coisa mais impressionante. Isso foi verificado através da pesquisa, da experiência. Então, hoje percebe que não é meramente o encontro de um espermatozoide e um óvulo que ocorre fecundação e assim forma-se um novo ser. Então, existe, não é casualidade, mas é uma providência. Nós nunca podemos falar de casualidade
quando se fala sobre a vida. Então veja, no momento que o espermatozoide encontra com o óvulo e esse espermatozoide entra no óvulo, aí define todo o novo ser. Tudo, seja caráter, personalidade, funcionamento de coração, como será a saúde do coração. Naturalmente, durante 40 semanas de gravidez, a mãe influencia tremendamente dependendo do seu pensamento, dependendo do seu caráter, seus hábitos de vida. Tudo isso molda o embrião, o feto. Mas o destino do sexo é definido nesse momento de entrada de espermatozoide e espermatozoide no óvulo. Quer dizer, depois de entrar isto, depois dessa providência, não existe uma outra opção de cada um dizer, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Não, já está determinado, já está providenciado. Isso que nós observamos na natureza. Providência. Para que Deus providencia? Acabei de falar de Deus, porque eu acredito num Criador. Num Deus que não é ser humano que faz isto, por isso que tem que ser um ser sobrenatural, e eu falo que é Deus, e o nome desse Deus é Jeová, assim a Bíblia nos revela. Então, Criador providencia, determina, destina o sexo de cada criatura. Isso não é somente no homem, mas sim em todos os mamíferos, em todas as criaturas vivas que existem, até no reino vegetal. Então, nosso bom Criador, Ele determina, Ele providencia para que a vida continue. Parece que ultimamente está tendo outros pensamentos, filosofias diferentes, que os pais que geraram, os pais que deram origem a espermatozoide e o óvulo, que foram simplesmente intermediários para completar a obra do Criador de perpetuar a vida neste mundo. Parece que agora tem outros pensamentos que cada um pode determinar seu sexo quando crescer. Sim, até poderia, se assim você desejar, mas jamais aquela providência divina é desfeita. Essa obra do Criador, que é essa providência, isso jamais será desfeita, independente de qual escolha que você vai fazer. Por causa disto, eu acredito nessa verdade. Se você concordar aquilo que seu Criador determinou e providenciou, certamente você participa na alegria, no gozo, na felicidade, na paz. Tudo de bom que seu Criador oferece, você participa porque você, com vontade livre, aceitou a providência divina. Uma vez que você rejeita esta providência divina, você começa a quebrar, desequilibrar. Então veja, isso é uma força oposta, força antagônica do Criador. Única força antagônica do Criador que a Bíblia revela é Satanás. Aquele que trouxe a morte para este mundo. Agora, se você considera que o filho que você gerou, não é
pai que determina o sexo, mas próprio filho tem liberdade de escolher seu gênero. Até pode ser uma ideia boa de cada um tem liberdade, você respeita, mas lembre disto, isso não é de origem divina, isso é de origem satânica, isso é para destruir, isso vai acarretar grandes consequências na sociedade e no fim, querer destruir a sociedade, comunidade, família, no fim, destruir o próprio ser que escolheu seu gênero, porque rejeitar aquilo que Deus providencia, no final vai experimentar a destruição. Espero que você considere seriamente esta bela providência do nosso bom Deus, que destinou você para ser a imagem dele e você foi criado conforme a sua semelhança. Seria muito melhor exercer essa vontade livre para escolher o caminho da vida e você terá vida em abundância.